Tema especial número 6. O que é o Cristo? Cristo é o Filho de Deus, tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua, e a sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem. Pois, embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos. Mas esses sonhos serão dados a Cristo para que se desvaneçam diante da sua glória e, enfim, revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a Ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final, que Deus designou como o fim dos sonhos, pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e a meta da expiação foi, enfim, alcançada? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção ou de tempo ou de coisa alguma, exceto do Ser Santo, o Cristo que Deus criou como seu Filho. Bom, entramos agora no tema especial número 6, o que é o Cristo. E Cristo não é uma pessoa, não é uma forma, Cristo não é um ser, não é uma consciência. Cristo é apenas um símbolo para falar do próprio Deus. Nós ouvimos falar, e aqui mesmo, né, no podcast, eu estou sempre dizendo que Cristo é o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus. Só que Cristo é extremamente simbólico. Nós usamos esse símbolo para entender, mas até isso não é nada. Não tem um Cristo, não tem Deus e o seu Filho. Deus, um Pai e um Filho. Não tem dois, né? Então é por isso que eu digo que não tem Cristo. Cristo não é nada. É por isso que até esse símbolo, Cristo, é preciso ser deixado de lado. Para você entender, o que chamamos de Cristo ou de Filho de Deus é a extensão de Deus, ou seja, é Deus. E aí, vale lembrar que Deus não é uma pessoa.
Deus não tem uma forma, né? Então não tem um filho em uma forma. Não é como no mundo, né, que filho é algo separado, é uma outra pessoa, é um bebê, é uma criança. Não é assim. Deus, ele é espírito, Deus é totalidade. Deus é a vida, Deus é a existência, Deus é tudo o que é. Deus é a constância, é a eternidade, é um estado que só aumenta de si mesmo, que só expande, só se estende o tempo todo. E é isso, esse aumento de Deus, essa extensão de Deus, essa constância de Deus, que chamamos de Cristo, que chamamos de Filho de Deus. Veja que é o próprio Deus. E como eu disse, isso é a vida, isso é a eternidade, o que não morre, o que não acaba. E é isso que compartilhamos, é isso o que somos. Só que entenda que essa vida, essa extensão de Deus, não faz parte do corpo, não está atrelada ao corpo, não está contida em imagens, mas está fora, está além, é algo íntegro, total, que não pode ser alterado, fragmentado e nem contido por alguma coisa, porque é Deus. Então, quando ele diz aqui no texto que Cristo é o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus, não é unir as imagens. Cristo não é a união da Bruna, mais a Maria, mais a Benedita, mais a Marta, a Joaquina, mais a Roberta. Não, isso é unir autoconceitos, é querer unir o que não é querer unir a ilusão. Cristo é a unidade, sempre foi um. Cristo é eternidade antes das imagens. Unindo uns aos outros, aqui no texto, é não ver imagens, é não ver autoconceitos, mas só ver a vida, a eternidade que está em toda parte, mas fora das imagens. É enxergar imagens como ilusão, como imaginação sem significado, porque a vida não está ali. Então, entenda que quando se fala no texto em unir, não é juntar um mais um e mais um e mais um. Não é juntar partes separadas. É unir aqui é reconhecer o que é e sempre foi unido, o que é e sempre foi um. União é não ver partes separadas, é não ver separação, é não ver diferenças. Unir é transcender a consciência de separação, é não ver literalmente a separação, é olhar, focar apenas na totalidade. E outra coisa que diz aqui no texto é que Cristo garante que a separação é uma ilusão. Ele é a parte onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos acabaram. Ele permanece intocado pela ideia de separação e ele desconhece o pecado, né? Pecado é separação. Ele desconhece. Isso, Cristo, é uma mentalidade, é uma certeza. Veja que no texto, aqui no início, ele diz que Cristo é o pensamento. Então, Cristo é uma mentalidade, é uma convicção, é um saber, é uma certeza. Quando você pensa Cristo, e isto é o observador, lembre, quando o observador pensa Espírito Santo, se identifica, se alinha à mentalidade certa, né? Que no caso é tudo a mesma coisa, instantaneamente você tem a visão de Cristo, que é ver tudo o que o texto traz aqui, tudo isso que eu acabei de falar. Ou seja, você vê a ideia de separação realmente como uma ilusão, como algo que nunca existiu, como uma loucura que nunca foi possível. Você vê que o sonho que nem teve início já acabou.
Você vê só a pureza, a santidade, a integridade, a perfeição. Você só vê a vida que é e que se estende eternamente. É por isso que o Cristo em ti, que é essa mentalidade disponível na consciência, essa certeza na totalidade, essa convicção no nada real foi ameaçado, traduz todos os sonhos em verdade, ou seja, uma mentalidade verdadeira, que é Cristo, gera uma percepção verdadeira, gera uma nova percepção sobre o mundo, que está baseada na realidade, baseada na totalidade, na única existência. E esse é o convite aqui deste tema especial. É ver a face de Cristo, é ver o que Deus vê. O que Deus vê? Deus vê a realidade. Só Deus, só a totalidade, só a sua própria extensão, né? Que é o que chamamos de sua criação, ou seu filho, ou Cristo, é a mesma coisa. Deus só vê a realidade, ele não vê ilusões. Então, ver a face de Cristo é não ver nada mais, é não ter olhos para ilusões, é não usar os olhos do corpo, como falamos agora nessas últimas 10 lições, é não perceber separação, mas só reconhecer a totalidade. E quando a totalidade é reconhecida, se tem o conhecimento pleno de que nada nunca mudou, de que nada nunca aconteceu, nada é preciso, nada falta, tudo é como sempre foi, perfeito, tudo é imagem e semelhança de Deus.